Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu me sinto muito honrado pelos pastores, pela igreja ter nos convidado para estar aqui junto com vocês. Nesse tempo de conferência jovem, algo que Deus tem nos levado, nos desafiado cada vez mais e mais, desenvolver trabalhos e ministério com os jovens lá em Curitiba. Deus tem nos dado a graça de cuidar em torno de 65 células de jovens, na cidade de Curitiba, e tem sido um desafio, porque sabemos que cuidando bem dos jovens de hoje, amanhã esses jovens serão pastores, líderes, formadores de opiniões, por que não presidentes, governantes da nossa nação. Então nós precisamos cuidar muito bem dos nossos jovens, nós precisamos orientar eles muito bem, nós precisamos instruí-los muito bem, para que eles venham ser referência, para que eles venham ser pessoas que vão fazer a diferença na nossa nação. E hoje, como eu quero falar mais especificamente para os jovens, mas com certeza todos nós, abaixo de 99 anos, somos jovens, e temos muito a ver do que eu quero falar hoje. Quero falar sobre vencendo a insegurança. Então, é interessante falar sobre insegurança, porque independente da idade, claro que as inseguranças são diferentes, mas todos nós temos em algum momento das nossas vidas inseguranças, e não importa, pode ser uma pessoa que não conhece Jesus, uma pessoa que recém entregou sua vida para Jesus, uma pessoa que está há muito tempo na casa de Deus, um líder, um pastor, não importa, sempre tem alguns momentos de insegurança, e nós precisamos saber como vencer essas inseguranças. Eu queria te convidar a você se colocar em pé, e que nós venhamos estar orando para que Deus esteja ministrando as nossas vidas, para que Deus esteja falando aos nossos corações, segundo a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, glorificamos o teu santo nome. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ministre as nossas vidas, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas, Pai, da tua unção, da tua paz, da tua alegria, Senhor, em nome de Jesus, e da tua sabedoria. Pedimos, Deus, a tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. É interessante porque dúvida e insegurança, vamos pensar aqui nos jovens, Quando jovens a gente fica naquela, casar ou não casar? Aí não, eu quero casar. Aí depois casa, tem filhos ou não tem filhos? Aí tem um filho, mas ter um filho só, ter 2, 3, 4, 5 filhos. Então, inseguranças acontecem o tempo todo nas nossas vidas. Insegurança ou dúvidas nós vamos ter por longos tempos. E às vezes eu fico pensando, e levando mais essa atenção para os jovens, em 1 João 2,14 diz: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, João escreveu essa epístola e afirma que a força dos jovens, e quando Deus está em nós, João declara que já vencemos o maligno. Nós já vencemos o maligno. Então, que nós jovens e jovens abaixo de 99 anos venhamos a considerar que nós já vencemos o maligno. Já vencemos. E por quê? É interessante
quando olhamos a palavra não só como algo que contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus, é boca de Deus. Nós, quando lemos a Bíblia, nós sabemos que aqui é a palavra de Deus. Quando eu leio, eu sei que é Deus ministrando. Ontem à noite eu estive falando sobre isso, que Deus fala conosco através da palavra dele. Deus ministra os nossos corações, Deus ministra as nossas vidas através da palavra dele. Então acreditamos que podemos, nós, cristãos, podemos, e não só podemos, como devemos ser referência. Devemos ser referência para o mundo, para a cidade de Santa Cruz. Nós aqui somos referências. E assim, é tão interessante quando pensar em referência, porque logo acontece quando olhamos algumas pessoas, e no mundo secular a gente vê algumas pessoas dizendo: olha, aquele lá é cristão. E quando é um cristão, vou usar o termo, pisando na bola, aí até usa assim: mas aquele lá que está pisando na bola, ele não é cristão, porque tem uma expectativa do mundo em relação a nós. O mundo tem uma expectativa. Então nós devemos ser referências. E como referência nós somos líderes. E assim, hoje à tarde nós falamos sobre ser líder. E na igreja, no reino de Deus, não tem opção. Somos líderes. Formamos opiniões. Nós somos líderes. Independente de... Estávamos falando sobre célula. Independente de eu assumir uma célula ou não assumir uma célula, eu sou um líder. Eu sou escolhido por Deus para ser um líder. E sendo líder, claro que se eu sou líder eu vou ter liderados, se eu sou um discípulo eu vou ter, se eu sou um discipulador eu vou ter discípulos, pessoas que vão vir, que eu vou estar cuidando. E dessa maneira, sendo líder, sendo discipulador, sendo referência, eu preciso ser tremendamente usado por Deus. Tremendamente usado por Deus. Aí sim, eu serei um bom líder, uma boa referência, um bom discipulador nas mãos de Deus. Mas muitos de nós temos dificuldades. E uma das maiores dificuldades nossas é de acreditar que Deus quer nos usar. Acreditar que Deus escolheu você para você ser um vaso nas mãos dele, usado por Deus. E nós temos muita dificuldade. E muitos, até acreditam que são escolhidos por Deus e começam a fazer coisas para Deus por um determinado tempo e depois acabam desistindo. Quantos aqui conhecem pessoas que já desistiram? Eu também conheço muitas pessoas que já desistiram, muitas pessoas, e desanimaram por alguma adversidade do dia a dia. E interessante, você conhece pessoas que já desistiram, e você já desistiu de alguma coisa? Você já desistiu de um sonho que Deus tem para você? Você já desistiu de algo que Deus tem para você? E assim, peço licença para minha querida esposa, mas vou usar o exemplo dela, porque ela é uma médica, e assim, desde a infância ela sempre sonhou em ser uma médica. Mas chegou um tempo, ela estudou para fazer vestibular na Federal em Curitiba, foi para passar na Universidade Federal do Paraná e não conseguiu. E aí de repente recebeu uma proposta lá para fazer um outro curso, numa faculdade sem fazer vestibular, e ela foi e começou a fazer esse outro curso. Aí veio uma pessoa e disse assim: Lidia, mas qual é o teu sonho? Ser médica. Mas você não está cumprindo esse sonho. Ela desistiu no primeiro semestre da faculdade, voltou a estudar, mas é interessante, porque o pastor Odilon, o pai dela, perguntou para ela: mas e se você voltar a desistir, voltar a estudar e não passar, o que você vai fazer?
Vou continuar estudando e vou fazer novamente no vestibular. Tá, mas e se você continuar estudando e não passar, o que você vai fazer? Vou continuar estudando e vou fazer vestibular para passar. Mas e se você não passar? Vou continuar estudando até fazer vestibular para passar. E assim, muitas vezes nós desistimos de alguns sonhos. Desistimos porque vencer a incerteza não é fácil. Não é fácil. Assim, a gente fica pensando, olhando, observando. Não é fácil vencer algumas coisas nas nossas vidas. Aí assim, puxa, legal, falei sobre nós. Mas será que na Bíblia? Como que foi? Como que grandes homens de Deus, eles não tinham dúvidas? Eles não tinham incertezas? Eles não tinham insegurança? Será que eles tinham ou será que eles não tinham? Mas ontem à noite eu falei sobre Davi. E eu fui procurar novamente sobre Davi para falar também, para fazer uma crescente sobre Davi. Vamos observar a vida de Davi. Davi teve algum motivo para desistir? Sim ou não? O que você acha? Davi teve ou não? Vamos pensar. Davi foi ungido rei. Alguns historiadores estimam que ele foi ungido rei aos 16 anos de idade, como está lá em 1 Samuel 16, de 1 a 13. Nós lemos ontem à noite. Ele foi escolhido entre os seus irmãos. Passaram 7 irmãos de Davi pelo profeta. E o profeta olhou para o pai de Davi e disse: mas esses são todos os seus filhos? Esses são todos? Ah, não, tem mais um que está lá cuidando das ovelhas, então manda chamar. Nós não vamos fazer o sacrifício enquanto ele não chegar. E quando ele chegou, o Senhor falou ao profeta Samuel: esse levanta-te, unja-o, porque esse é o meu escolhido. Olha só. E aí, usando um termo, congressos jovens, os mais velhos que me perdoem, mas ele era bom, né? Esse homem era bom. Olha só, ele derrotou Golias. Eu peguei uma linha de tempo. Então, segundo esse historiador, Davi derrotou Golias aos 23 anos de idade, como está lá em 1 Samuel 17, 48 ao 51. Ele colocou os filisteus para correr aos 23 anos de idade. Ele era valente, não era? Foi colocado ele foi colocado como agente de guerra em 1 Samuel 18, 5. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 18, 5. 1 Samuel 18, 5. Diz assim: tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia, com tanta habilidade, que Saul lhe colocou um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Olha só, Davi foi colocado como um agente no exército, um agente importantíssimo no exército. O povo considerava como um herói, certo? Ele casou com a filha do rei. Como dizem os jovens, Davi era o cara. Ele era o cara. Mas ele teve insegurança? Só falei sobre coisas boas. Ele teve alguma insegurança? Que conexão que eu posso trazer de Davi para nós nos dias de hoje? Olha só, o rei Saul teve ciúmes de Davi e quis matá-lo. Davi foge da cidade para o deserto, para a caverna. O menino que era para ser rei agora está fugindo. Olha só, Davi. Como que Davi foi conhecido? Ontem a gente reforçou isso. Como que Davi é conhecido até hoje como homem segundo o coração de Deus? Esse é como nós conhecemos a Davi. E ele estava fugindo para o deserto, para uma caverna. O menino que era para ser rei estava
fugitivo, fugindo. 1 Samuel 22:2 diz que ele ajuntou-se a ele todo homem que se colocava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito enganoso, e ele se fez chefe deles. Davi teve motivos para desistir agora? Pensa, nós queremos estar com pessoas que são idôneas, pessoas que são sérias, pessoas que não tenha espírito enganoso. E Davi se fez chefe de quem? De justamente dessas pessoas. Dessas pessoas que Davi se fez chefe. Davi teve motivo sim para desistir. Em meio a tantas incertezas, Davi fugiu por mais ou menos 10 anos. 10 anos fugindo. Como que eu falei que é a nossa geração? Geração micro-ondas, né? Tem que aperta o botãozinho e fica pronto. Imagina, 10 anos fugindo. Mas Davi não era ungido rei? Davi não era escolhido por Deus? Como que agora ele passa 10 anos da vida dele fugindo? Então Davi teve muitas incertezas. Davi teve muitas incertezas e muitos motivos para desistir. Davi teve muitos motivos. Ele poderia ter levado em consideração matar o rei durante esse período de 10 anos, mas ele preferiu vencer não na força do braço dele, ele preferiu vencer em Deus. Ele preferiu vencer em Deus. E muitas das vezes pessoas desistem porque tentam vencer no seu próprio braço, na sua própria força, no seu próprio intelecto, e deixam de tentar não, aí é vencer em Deus. Aí não é uma tentativa, aí é uma segurança que em Deus nós vencemos. Saul morreu. Davi foi requisitado para ser rei. Assumiu o trono de Judá com 30 anos de idade. E reinou sobre Israel aos 37 anos. O homem segundo o coração de Deus, como diz lá em 1 Samuel 13:14, precisava aprender a esperar e vencer as incertezas, assim como eu e como você. Então isso significa que, assim como Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, você também pode, porque você passa pela mesma incerteza, pelas mesmas inseguranças que Davi. Você também pode ser conhecido nessa geração, aqui, nessa cidade. Você pode ser conhecido como homem, como uma mulher segundo o coração de Deus. Se vencer as inseguranças. Mas o que fazer para vencer a incerteza? O que fazer para vencer as inseguranças? Eu quero falar muito rapidamente algumas maneiras que nós com certeza venceremos a insegurança, venceremos as incertezas. A primeira é o seu tempo a sós com Deus. Primeira maneira de vencer a insegurança, o seu tempo a sós com Deus. O tempo que você está lá sozinho com Deus. Eu sempre quando falo sobre tempo a sós com Deus, eu tive um tempo num centro de treinamento na cidade de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. E lá nós treinamos cerca de 30 missionários, futuros missionários, para serem missionários no Brasil e fora. Eu estava lá ajudando a treinar esses futuros missionários. E lá era um lugar muito gostoso, era uma chácara. E nessa chácara eu tinha um lugar separado, embaixo de um pé de abacateiro, que eu tinha feito improvisado uma mesinha. Lá eu levava a minha Bíblia, eu levava o meu caderno de anotação e eu ia para lá todos os dias. Eu tinha um lugar, vou dizer assim, um lugar de encontrar Deus. Não que eu só orasse naquele lugar, mas lá era um momento a sós, momento de ter intimidade com Deus. E o mais interessante disso é que durante o dia, quando eu passava próximo àquele local, eu lembrava, ali é o meu lugar de encontrar Deus, ali é o meu lugar de estar a sós com Deus, ali é o meu lugar de falar com Deus.
E muitas das vezes nós não vencemos as inseguranças porque não temos esse tempo a sós com Deus. Mas eu, assim, no meu tempo a sós com Deus, muitas vezes eu passo por situações, assim como você também passa, de dúvidas, de parar num determinado local e pensar: e agora? O que eu vou fazer? Como vai ser? Que atitude eu devo tomar? E assim, humanamente eu não tenho resposta. Mas ali no meu tempo a sós com Deus, assim, Deus fala comigo. E assim, aquela resposta de Deus parece algo tão óbvio que, Deus, obrigado. Assim, é a melhor solução, é o melhor de Deus para mim. O tempo a sós com Deus é o lugar onde vencemos as inseguranças. É o lugar onde, e o momento que Deus quer falar com você, e quer falar comigo, e quer que nós juntos venhamos a ter intimidade com Ele. Segunda maneira de vencer a insegurança é ser um bom discípulo. Sendo um bom discípulo, nós vencemos a insegurança. O que é ser discípulo? Qual é a tradução discípulo para o mundo secular? O que é discípulo? É aprendiz. A tradução literal de discípulo é aprendiz. Ser um bom aprendiz. Eu vou aprender com quem, queridos? Com a pessoa que sabe menos do que eu ou com a pessoa que sabe mais? Claro que com a pessoa que sabe mais do que eu. Então, eu vou andar, eu vou estar próximo à pessoa que pode me ajudar. Eu quero ser discipulado por essa pessoa. Quem é que pode ser discipulador? Quem é que pode ser... Quem que pode cuidar das pessoas? Deus levanta na casa dele líderes, pastores, líderes que vão estar cuidando do rebanho, que vão estar ajudando para que venhamos amar e cuidar das pessoas de uma maneira excelente. Se a incerteza bater no seu coração, compartilhe com o seu discipulador. Não espere isso aumentar. O pastor Odilon sempre comenta uma coisa: é muito melhor você compartilhar uma tentação com o seu discipulador do que ter que confessar um pecado. Porque se você compartilha uma tentação, ele vai orar com você, vai te ajudar você a vencer aquela tentação. Aquilo não se torna um pecado na sua vida. Então, compartilhe a tentação com o seu discipulador, com a sua discipuladora, para que você não venha a precisar a compartilhar um pecado. Em Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo tem muita eficácia, em nome de Jesus. A terceira maneira de vencer a incerteza é vencer a você mesmo. Muitas vezes nós estamos vivendo e passando por momentos que a gente para, nós ficamos estáticos mediante algumas situações e nós precisamos nos sobrepor a nós mesmos. Nós precisamos olhar e dizer: não, o medo não pode me parar, essa situação não pode me parar. Eu preciso vencer a mim mesmo, as minhas limitações, o meu desânimo, a minha insegurança. Eu preciso vencer a mim. E aí, quando vencemos a nós mesmos, vamos ler Gálatas 2:20. Eu vou pedir para a voz mais bonita da cidade de Santa Cruz levantar, um irmão que queira, levante-se e leia Gálatas 2:20 para nós em voz bem alta,
Por favor. Tá bom, pode ser a segunda voz mais bonita, não precisa ser a primeira voz mais bonita. Quem quer? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que interessante, queridos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos pensar em vencer a nós mesmos. O que acontece em vencer a nós mesmos? Se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, me responda uma coisa: morto tem emoção? Morto tem emoção? Não. Se eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Morto não fica magoado, morto não desanima, morto não tem vontade. Se não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. Você já pensou? É Cristo que vive em mim. Não sou mais eu. Então, é muito mais fácil vencer a incerteza quando nós colocamos debaixo da vontade de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, toda as nossas dúvidas, incertezas, inseguranças, porque não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. A quarta maneira de vencer a incerteza, a insegurança, é lembrar que Cristo que me escolheu. Foi Cristo que escolheu você. Não foi nós que escolhemos a Cristo, mas você já é separado por Cristo. Você já é separado por Jesus. João 15:16 diz assim: não me escolhestes, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e que os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Quem que escolheu a você, querido? Cristo que escolheu a nós. Não foi nós que nos escolhemos a Ele, mas a iniciativa foi dele. A iniciativa foi de Deus. E Ele nos escolheu. E quando a quarta maneira de vencermos a insegurança, a incerteza, é lembrar que foi Cristo que nos escolheu. Isso dá um ânimo, existe dificuldade, existe incerteza, existe insegurança, mas Cristo me escolheu. Ele me escolheu, Ele escolheu você, Ele escolheu você para estar vencendo, porque é muito simples viver uma vida sem dificuldades, sem desafios. E aí assim, não tem crise se não tem desafio, não tem insegurança se não existir desafios. Mas quando temos desafio, quando temos insegurança, quando temos incerteza, e dizemos para nós mesmos: Cristo me escolheu, Ele escolheu, Ele me escolheu, Ele te escolheu, aí sim é diferente. Uma graça especial vem sobre as nossas vidas. A quinta maneira de vencermos a insegurança é voltar a acreditar. Porque eu sei que muitas vezes nós deixamos de acreditar. Deixamos de acreditar que somos escolhidos por Deus, deixamos de acreditar em nós mesmos. Mas aí a gente vê a situação de Pedro. Ele era discípulo de Jesus, ele andou com Jesus. Pensa, Pedro andou com Jesus. E quando levaram Jesus para ser crucificado, ele ficou à margem, ele deixou de acreditar. Mas ele voltou a acreditar logo depois. Ele chegou para Jesus e disse, Jesus falou para o Pedro: você me ama? Você me ama? Você me ama? E aí Pedro dizia sim. E qual era a resposta de Jesus?
apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta os meus cordeirinhos. Ele voltou a acreditar. Eu te convido nessa noite, você, volte a acreditar o que Deus tem para a sua vida. Volte a acreditar que os planos e os sonhos de Deus, que você muitas das vezes já pensou em desistir, você já pensou em deixar para trás, já até esqueceu, volte a acreditar que esse plano e esse sonho é de Deus para a sua vida. É de Deus para a sua vida. Ele quer fazer na sua vida. Mas não basta só simplesmente voltar a acreditar. O sexto e último ponto é permanecer. Permanecer. Não basta voltar a acreditar, nós precisamos permanecer. Permanecer o que, Zaqueu? Permanecer acreditando que os sonhos de Deus, que os planos de Deus, que o que Deus tem para a minha vida é dele e vai se cumprir. Vai se cumprir, queridos. Aprenda uma coisa: nada foge o controle de Deus. Nada. O que é nada, queridas? Nada. Nada foge o controle de Deus. Tudo, Deus governa sobre todas as coisas. E se você é filho de Deus, ainda mais você como filho de Deus. Se você é um filho, Deus tem o melhor para você. Permaneça. Em João 15, dos versículos 4 ao 17, vai falar sobre permanecer. Quem permanece nele. Vamos ler João 15, 4 a 7, diz assim: estarei em mim, e eu em vós, como a vara que a vara que de si mesma não pode dar fruto, se não estiver a videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas que estão em mim, e eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, mas como vara, e secará, e a colherão e lançarão no fogo que arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiser, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Assim sereis meus discípulos. Querido, permanecer no foco. Permanecer no foco. O que Deus quer de nós, como seguidores, discípulos de Jesus, é que venhamos a permanecer. Que não venhamos viver a nossa vida cristã sem gastar, não falo gastar, mas sim investir o nosso tempo no que é importante, que é o nosso tempo a sós com Deus. E também que venhamos a ser bons discípulos, que venhamos a acreditar em nós, lembrar que Cristo é quem nos escolheu, voltarmos a acreditar e que venhamos a permanecer. Eu quero te convidar você a se colocar em pé, e que eu acredito que, assim como eu, em alguns momentos também eu quis desistir de algumas coisas, de alguns sonhos que eu sei que são sonhos de Deus para a minha vida. E eu quero te convidar, você nessa noite, você voltar a acreditar que esse sonho de Deus para a sua vida, que esse plano que Deus tem para você, é de fato de Deus. E Ele quer que esse sonho se cumpra. E não quer que você esqueça desse sonho. Não quer que você deixe passar esse sonho. Mas que você esteja renovando esse sonho. Que você venha a estar diante de Deus nesse momento. E diga assim: Deus, aqui está o meu sonho. Aqui estão os planos que o Senhor tem para mim. Eu volto a acreditar nessa noite, eu volto a acreditar que esse sonho se cumprirá, porque como foi dito nessa noite, nada foge
do controle de Deus. Nada, queridos, nada, tenha certeza que nada foge do controle de Deus. Feche seus olhos e fale com Deus nesse momento. Fale com Deus, fale para Ele dos teus sonhos, dos planos dele para a sua vida. Fale, converse com Ele, diga assim: Deus, eu volto a acreditar nesse momento, Senhor. Eu volto, Senhor. Eu quero permanecer, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu lembro, Senhor, que foi o Senhor que me escolheu. Não sou eu, Senhor, mas é o Senhor que me escolheu, Deus. É o Senhor que me escolheu. E nós, Senhor, nós vamos vencer. Nós vamos vencer juntos. Você com Cristo, você vencerá. Os planos de Deus se cumprirão na sua vida. Os sonhos de Deus se cumprirão na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua casa. Se cumprirão, queridos. Os sonhos de Deus se cumprirão. E eu peço nessa noite, se você é uma dessas pessoas que um dia pensou em desistir, ou até mesmo chegou a desistir de um sonho, eu quero te convidar você a vir aqui à frente. Eu quero estar orando com você. Eu quero estar orando. Eu te convido você que em algum momento ou pensou ou chegou a desistir de um sonho. Eu te convido, vem aqui, vamos orar juntos. E vamos juntos estar falando com Deus e reivindicando, e mais uma vez fazendo essa aliança com Deus, fazendo essa aliança dizendo: Deus, eu sei que esse sonho é do Senhor, eu sei que esse sonho é teu, Senhor, para a minha vida, e eu não quero desistir. Eu volto a acreditar, Senhor, eu volto a acreditar que vai se cumprir, que vai se cumprir na minha vida, que vai se cumprir na minha casa, que vai se cumprir no meu ministério, que vai se cumprir, Deus. Esse sonho se cumprirá na minha vida, em nome de Jesus. Volte a acreditar. Oh Deus, que esse fogo venha arder,
não se preocupe, Deus vai fazer através da vida de vocês. Deus quer fazer e Ele vai fazer. E Ele vai te usar para que o sonho dele para a sua vida se cumpra. Não se preocupe, não fique incomodado. O tempo de Deus pertence a Ele, e no tempo dele Ele vai se cumprir em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.